Sequência de atividades 4, aulas 1 e 2, ideias iniciais sobre ângulos e polígonos. Objetivos da aula: compreender a noção de ângulo por meio de um giro em torno de um ponto, associar a noção de ângulo à sua representação geométrica, identificar ângulos em polígonos, diferenciar ângulos retos e não retos, utilizar o conceito de ângulo na classificação de triângulos equadriláteros, de acordo com o ângulo dessas figuras. Desenhe e defina de forma resumida os ângulos indicados abaixo. Então, nós temos aqui que desenhar um ângulo agudo. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Desenhar um ângulo agudo. Então, aqui nós temos o lado do ângulo. E aqui nós temos um outro lado do ângulo. Agudo. Pois esse ângulo ele tem menos que 90 graus, por isso ele é agudo. Então essa abertura aqui é que indicamos ângulo. Está aqui o ângulo agudo. Vou chamar esse ângulo de θ e vou dizer que o θ é menor que 90 graus. Resumidamente, o ângulo agudo é isso. Ângulo reto. O ângulo reto, como o nome diz, é o ângulo reto, ou seja, o ângulo que mede 90 graus. Aqui estão os lados do ângulo e aqui nós representamos 90 graus com esse quadradinho com ponto no meio. Portanto, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ também, ele é exatamente igual a 90 graus. O ângulo obtuso. O ângulo obtuso é o oposto do agudo. Se o agudo é menor que 90, o ângulo obtuso vai ser maior que 90. Então está aqui o ângulo obtuso. Lembrando que, além dos dois lados do ângulo, nós temos aqui o ponto chamado de vértice, né? Ponto aqui chamado de vértice, é onde as semirretas, a origem das duas semirretas que geram o ângulo. Tá? E aqui nós temos, pode chamar aqui de lado A, lado B, tanto faz. Portanto, esse ângulo aqui, ó, que é a abertura, essa região que está compreendida entre essas duas semirretas aqui, eu vou chamar de θ. Ele é o quê? Maior que 90 graus. Portanto, ele é um ângulo obtuso. O que você entende por ângulos complementares? Então, ângulos complementares são ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Ângulos suplementares são ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos que estão ali entre duas retas, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, nós temos uma reta aqui e outra reta aqui. O ponto de intersecção dessas duas retas é o vértice de um ângulo, né? É o vértice aqui, ó. Nós temos aqui um ângulo aqui, outro ângulo aqui. E esses ângulos dizemos que são opostos pelo vértice, porque cada um está de um lado. E ângulos opostos pelo vértice são congruentes, portanto, têm a mesma medida. Vamos continuar nossa revisão? Agora vamos utilizar a ideia de ângulo para classificar triângulos e quadriláteros. Como você já sabe, todo triângulo possui três lados e três ângulos. Com relação aos ângulos, teremos três tipos de triângulos: acutângulo, obtusângulo e retângulo. Como você diferencia cada um deles? Explique resumidamente. O acutângulo possui todos os ângulos agudos, ou seja, todos os ângulos menores que 90 graus. O obtusângulo possui pelo menos um. O obtusângulo possui um ângulo maior que 90 graus, ou um ângulo obtuso, né? Retângulo possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo
com medida de 90 graus. No que se refere aos quadriláteros, podem ser agrupados com relação aos lados da seguinte maneira. Paralelogramos possuem dois pares de lados paralelos. Nós temos retângulos, losangos, quadrados, outros. Trapézios possuem um par de lados paralelos. Nós temos escaleno, retângulo, isósceles. Trapezoides não possuem pares de lados paralelos. Com relação aos ângulos, como você agrupa estes quadriláteros? Ou seja, como você separar esses quadriláteros considerando seus ângulos internos? Com relação aos ângulos, como você classifica ou agrupa esses quadriláteros? Ou seja, como separar esses quadriláteros considerando seus ângulos internos? Então, podemos separar assim, paralelogramos. Teremos 4 ângulos retos. Então, temos o quadrado e o retângulo. 2 ângulos agudos e 2 obtusos. Nós temos o losango e outros. Trapézio, 2 ângulos retos. Nós temos o trapézio retângulo, 2 ângulos agudos e 2 obtusos, o escaleno e o isósceles. E os trapezoides, nós temos 4 ângulos diferentes. Segunda parte, resolução de questões. O relógio a seguir marca 9 horas. Assinale a alternativa que mostra corretamente qual a medida do ângulo formado pelos dois ponteiros indicado na figura. 180 graus, 90 graus, 60 graus ou 45 graus. Então, ora, aqui nós temos a circunferência inteira que vale 360 graus. E nós temos aqui dividido em 4 partes, para você entender bem. Portanto, cada parte dessa aqui terá um ângulo de 90 graus, formando aí 360 graus no total. Portanto, os ponteiros ali estão formando exatamente um ângulo reto. 90 graus, portanto. Lourenço estava com seu skate posicionado para a esquerda, como mostra a figura 1, e a seguir fez uma manobra dando um giro de forma a posicionar o skate para a direita, como mostra a figura 2. A medida de ângulo que pode ser associado ao giro dessa manobra é então ele deu meia volta, o famoso 180. Ele girou, ele estava para cá e girou para lá, 180 graus. A imagem apresentada a seguir é uma representação de uma tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada por pontos A e B. Por um problema de fixação, um dos pontos da tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Para recolocar a tela na posição original, deve-se girá-la rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360 graus. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando-a em um ângulo de... Então vejamos. Nós vamos girar 45, ele vai ficar em pé. Depois dos 45, mais 90 graus para ele ficar deitado para a direita, tá? Então, ele vai girar 45 graus e depois mais 90 graus, ou seja, 135 graus. Para chegar à sua casa, Lídia tem que seguir o trajeto representado na malha a seguir, passando pelas esquinas 1, 2 e 3. Para fazer isso, você pode acionar 3 comandos. Avançar, indicando que o número de lados do quadradinho, virar à direita e virar à esquerda. Indique a sequência de comandos que Lídia precisará fazer para chegar em sua casa. Então, ela tem aqui, avançar, 1, 2, 3, 1, 2, 3 quadradinhos, avançar. Depois, em 1, virar à esquerda e 1, 2, 3, 4, avançar 4. Depois, girar à direita e avançar mais 4. Depois, girar à esquerda e avançar mais 3. Se Lídia
não precisasse passar obrigatoriamente pelas esquinas 1, 2 e 3, teria outro trajeto mais curto? Indique outro caminho mesmo que não seja o curto para ela chegar à sua casa. Todos os trajetos devem passar por lados dos quadradinhos, nunca pela diagonal. Pois bem, você vai entender aqui que é o seguinte, independente do caminho que ela levar, vai gastar o mesmo tanto, né? Por exemplo, aqui tem 3, mais 4, 7, mais 4, 11, mais 2, 13. Se ela for por aqui, ó, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Então, independente do caminho aí que ela vai seguir, sempre vai gastar o mesmo tanto. Ó. Então, ela pode virar aqui, ó, ir direto aqui e virar lá. Vai gastar 13 aí. Então não importa, aí você vai escrever, você vai chegar nessa conclusão aí, a não ser que ela passe da casa, né? Se ela passar da casa e tiver que voltar, aí sim, né? Mas caso contrário, ó, qualquer caminho que você desejar seguir aqui, ó, vai dar o mesmo tanto. Independente para onde você virar. Qual a medida dos dois ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 8 horas? Ele quer saber os dois ângulos, então esse menor e o maior. O que nós sabemos é o seguinte, nós podemos aqui, ó, dividir em 4 partes aqui, 4 partes de 90 graus, ok? Então aqui, essa parte aqui, ó, que seria 30 graus, tá? Cada hora aqui do relógio é 30 graus. Por que 30 graus? Porque nós dividimos aqui a circunferência em 12 partes. Então, se você pegar a circunferência inteira, que é de 360 graus, e dividir por 12, você vai obter 30 graus. Tá? Então, portanto, aqui nós temos 30 graus, exatamente aqui, mais 90 graus, que é esse aqui. Então, o menor deles aí mede 120 graus. E o maior vai medir o que falta para 360, que no caso é 240 graus. Então aí, 120 e 240. Observe a figura abaixo. Desenhe a malha pontilhada abaixo, a figura acima após realizarmos um giro de 90 graus no sentido horário, ou seja, para cá, sentido horário. Então perceba que se eu girar 90 graus, essa parte da figura vai ficar no chão, então ela vai ficar em pé. Então nós teremos aqui, ó, a figura mais ou menos assim. Deixa eu colocar aqui. Cada 2 desse aqui vai ser 1 da figura original, tá? Então vamos ampliar ele. Então a altura aqui é 2, vai ficar 4. 2, 4. Mais ou menos isso aí, né? Depois você vê aí certinho. Aqui 2, aqui 4. Como aqui eu acho que eu usei mais que 4, aqui eu usei 5, né? Então tá bom, usar mais 5 para ficar do mesmo tamanho ali. Depois você fechou ali, aqui tem 2, então eu vou usar 4. E aí desce. Aqui tem mais 1. Aí você vai descer. Descer até aqui. E aí fechar lá. Então, vamos fechar aqui, ó. E aí você tem aqui também, né? A altura aqui, mais ou menos 2 aqui. É isso aí, mano. Então não pode distorcer a figura, tá? Aqui o quadradinho tá diferente ali. Mas enfim, você pega aqui essa figura aqui. Deixa eu tentar usar aqui um recurso tecnológico. Você pega essa figura aqui e vai fazer o seguinte com ela. Tá aqui, certo? Então a gente vai girar 90 graus. Pou. Certo? Compara aí, ó. É isso aí. 3 e 4. Ângulos e polígonos. No Tangram e resolução de problemas. Vou deixar esse aqui para o próximo capítulo, beleza? Próximo vídeo aí, então, termino aí mais essa parte do Aprender Sempre. Finalmente, né? Tava com preguiça de fazer essa parte aí, mas como já chegou o volume 2, então vou finalizar, porque eu me comprometi a fazer todos até o final. Então, vou fazer aqui até o final,
mas eu vou dividir em vários vídeos, tá bom? Vejo vocês no próximo. É nóis. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.